Olá a todos, meu nome é Luan Pereira e eu vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim, Robson, Silvio e Thaís, que fala sobre a importância da etnobiologia para a preservação das espécies e dos conhecimentos tradicionais. Bom, o que é a etnobiologia? Talvez muitos de vocês não estejam familiarizados com o termo, mas a etnobiologia é uma ciência que estuda os conhecimentos e os conceitos que os povos de diferentes locais do mundo desenvolvem a respeito da biologia. Esses povos podem ser povos antigos ou povos ainda existentes. E o interesse dessa ciência está em estudar a relação e o papel da natureza no sistema de crenças desses povos. Por isso, a etnobiologia é uma abordagem extremamente interdisciplinar, porque ela vai utilizar conceitos da botânica, da zoologia, da antropologia, história e diversas outras ciências que juntas corroboram para a formação desse conhecimento. Adams, no ano 2000, definiu a etnobiologia da seguinte forma: a etnobiologia valoriza e cataloga o saber acumulado pelas populações tradicionais, fornece argumentos importantes para a preservação desses povos e de seus habitats, para a criação de políticas sociais e ecologicamente mais justas. Bom, na construção desse conhecimento etnobiológico, nós estamos estabelecendo pontes de compreensão entre culturas distintas. Então, essas pontes para fazer esse intercâmbio de conhecimento. E é muito desafiador, porque, principalmente para as culturas ocidentais, fazer essa ponte de forma respeitosa, porque esse conhecimento tradicional muitas vezes está pautado na mitologia, nos rituais que esses povos desenvolvem. E por isso é muito desafiador para pessoas que estão acostumadas com um método científico mais tradicional, né? Então, um exemplo seria a função social dos tabus alimentares que existem nessas culturas diferentes, que são baseadas em mitos e servem para evitar a superexploração de elementos de fauna. Muitas vezes, essas comunidades tradicionais vão construir esse conhecimento com base em detalhes da natureza. Então, por exemplo, no caso de um animal, com base no som que ele produz, onde ele é encontrado, a alimentação dele. E todos esses conhecimentos, de certa forma, contribuem para evitar uma superexploração dos recursos naturais. Então, como eu disse, a etnobiologia ela é um desafio para nós da cultura ocidental, porque ao coletar esses dados, né, e ter contato com essas culturas diferentes, nós temos que ter cuidado para não impor os nossos conceitos etnocêntricos. E isso pode, além de ser um desrespeito para esses povos, dificultar a coleta de dados e a nossa possível pesquisa nesse trabalho. Como eu disse, a etnobiologia ela trabalha com diversos campos do conhecimento e por isso ela tem também várias subdivisões. Então existe a etnozoologia, etnobotânica, etnoecologia, etnoentomologia, etnofarmacologia e no caso desse trabalho a gente vai focar um pouco mais na etnoictiologia, que é um subramo da etnozoologia que estuda como as diferentes sociedades tem as suas relações com os animais aquáticos, principalmente peixes, né? Especificamente peixes. E para trazer o debate mais para o campo prático da etnobiologia, nós vamos discutir aqui um artigo publicado na revista Ecological Indicators, de autoria de Shankar Aswani e seus colaboradores, publicado no ano de 2018, com o seguinte título: Detecting Change in Local Ecological Knowledge, an Application of an Index of Taxonomic Distinctness to an Ethno-Ichthyological Classification in the Solomon Islands. Bom, o artigo ele trabalha muito com o conceito de biodiversidade e a importância dessa biodiversidade e da integridade dos ecossistemas para os meios de subsistência das pessoas. Então, o artigo também trabalha com a LEK, que é uma sigla do inglês, que significa Local Ecological Knowledge. É o conhecimento ecológico local, que une o legado da riqueza ambiental marinha,
ao conceito específico do povo. O artigo também ele trabalha muito com a taxonomia popular, que é muito importante por ser capaz de classificar de forma muito específica e refinada hábitats, as características comportamentais e fisiológicas e a ampla gama de usos desses recursos naturais pelos seres humanos. O artigo também menciona o risco que essa riqueza dos ecossistemas desses locais sofre devido à perda desse conhecimento local. Como que a perda desse conhecimento pode ser prejudicial também para a conservação desses ecossistemas. O artigo também evoca o termo síndrome de deslocamento da linha de base, que é uma condição na qual as pessoas mais velhas reconhecem que o seu ambiente natural está sendo observado de maneira diferente pelas pessoas mais jovens. Isso por causa das novas condições ambientais em que elas estão vivendo, muitas vezes em ambientes mais degradados. Apesar de o estudo sobre essa síndrome não ser a forma mais relevante para o estudo da taxonomia popular, ele é importante porque ele detecta e nos faz perceber as mudanças ambientais que estão acontecendo nos locais. Então, o trabalho ele tem um foco na aplicação de um índice modificado de classificação taxonômica, uma classificação etno-ictiológica de comunidades costeiras das Ilhas Salomão, para capturar a complexidade das informações adicionais fornecidas pelos locais entrevistados. O artigo também examinou as diferenças na taxonomia popular entre grupos de idade, gênero e desenvolvimento econômico e comparou a diversidade taxonômica com os aspectos do índice modificado de distinção taxonômica. Bom, falando um pouco mais sobre a parte de material e métodos apresentada no artigo, como eu já falei anteriormente, o trabalho aconteceu nas Ilhas Salomão. Aqui tem o mapa apresentado pelo artigo. A gente pode observar aqui a costa da Austrália, Papua Nova Guiné e as Ilhas Salomão, que são um conjunto de ilhas bem pequenininho. Aqui, com um print do Google Maps, fica mais claro, melhor de ver. Aqui à esquerda, Papua Nova Guiné, Austrália, e em destaque as Ilhas Salomão. Aqui um enfoque maior sobre as Ilhas Salomão. Aqui é um enfoque sobre a ilha de New Georgia, que foi onde exatamente aconteceu o trabalho, e dando um pouquinho mais de zoom, a região onde o trabalho se deu ainda mais especificamente, onde foram feitas as entrevistas, a coleta de dados, enfim. Bom, a ilha de New Georgia, como eu falei, ela possui sistemas lagunares com bastante diversidade marinha, incluindo as lagoas Marovo, Nono, Roviana e Vonavona. Já peço desculpas pela pronúncia, porque muito provavelmente eu não pronunciei como um nativo. Bom, as pessoas dessa ilha, elas possuem um conhecimento muito refinado sobre a paisagem marinha, e eles têm sistemas de classificação de organismos muito refinados, baseados no local onde eles são encontrados, em relação à sua morfologia, hábitos. E eles também têm capacidade de reconhecer processos e mudanças ecológicas, impactos nos hábitats e na composição das espécies. E esse conhecimento ele está ameaçado, como eu disse antes, pelas mudanças socioculturais e econômicas que pressionam essa população. E isso ameaça também a capacidade da manutenção de uma exploração sustentável dos recursos, porque essas pessoas exploram de forma sustentável, ao contrário do que grandes corporações acabam fazendo e pressionando as autoridades desses países a fazerem. Bom, esse conhecimento local ele foi documentado por meio de participação em expedições de pesca, e também eles fizeram entrevistas com pessoas da ilha. Essas entrevistas se deram de 1992 a 1995, embora algumas outras informações ecológicas foram coletadas até 2012 de forma intermitente.
Essas entrevistas foram feitas com pessoas que têm um autoconhecimento do ambiente marinho, de diferentes idades e sexos, e foram pessoas recomendadas pela própria ilha como pessoas que têm um bom conhecimento dos ambientes marinhos. Na entrevista, era pedido para que essas pessoas citassem o nome e a composição dos hábitats marinhos, as espécies de organismos marinhos encontrados em cada tipo de habitat e seu grupo taxonômico, as mudanças sazonais na disponibilidade de diferentes espécies em cada habitat, o distintivo espaço-temporal de eventos, as condições climáticas e seus impactos sobre os habitats e os organismos, e sobre a pesca local e os métodos empregados em cada habitat identificado. Esse conhecimento coletado e documentado foi comparado com o conhecimento tradicional, a identificação tradicional que é feita. E a maioria dessas classificações populares correspondia à identificação da ciência tradicional. E para avaliar o efeito do gênero, da idade e da distância da distribuição, né, dessas pessoas pela ilha, foi feito um gradiente, tanto de idade quanto de distância em relação ao mercado regional, que é meio que o centro, né, da comunidade. Então, para a coleta dos dados foi feito o seguinte: os pesquisadores pediram para que os locais fizessem uma lista de todos os peixes que eles conheciam. Depois disso, eles pediram que os nomes dessas listas fossem distribuídos em grupos de classificação, com base no comportamento, no habitat, no tipo de alimentação. E depois eles compararam essa lista que os locais fizeram com uma lista que foi feita 20 anos antes. E é interessante que todos os vertebrados marinhos foram classificados como peixes para eles. Estavam presentes nessa lista, né? Incluindo cetáceos, por exemplo. O único grupo que foi excluído dessa classificação foram os répteis. E para fazer a análise dos dados, eles compararam os dados do grupo entre os próprios grupos e depois compararam com uma lista de espécies locais que foi coletada de 1992 a 1995. E aí, para analisar se houve muita diferença e similaridade, eles aplicaram técnicas estatísticas, vários recursos. Eu não vou me ater muito profundamente a essas técnicas para que a apresentação não fique muito maçante, mas depois, quem tiver interesse, podemos abordar. Mas eles compararam o grau de similaridade dessas listas e também analisaram a diferença entre os grupos com base na idade e na localização das comunidades. Também fizeram uma análise da complexidade do inventário taxonômico levantado. Então, foi uma abordagem metodológica bem refinada, porque eles analisaram a similaridade, a diferença desse inventário taxonômico e quão complexo ele é. É importante ressaltar que essas taxonomias tradicionais, ao contrário da taxonomia feita pela ciência ocidental, ela muitas vezes permite a sobreposição de grupos de acordo com o critério utilizado. Então, a textura do animal, o comportamento, o sabor, o hábitat desse animal. E não existe uma hierarquia clara, como a classificação linneana tradicional, né? Em reino, filo, classe. Essa classificação é feita mais de forma prática e útil para o dia a dia desses pescadores. Os autores perceberam que o conhecimento ecológico local é muito importante para a documentação da biodiversidade e permite também a coleta de informações sobre a ecologia dessas espécies. Foi observado também que tanto os fatores endógenos, idade e gênero, assim como os fatores exógenos, a proximidade ao mercado, têm efeitos sobre o conhecimento taxonômico, no caso da lagoa roviana, o que confirma o que já é observado em outras localidades. E também observaram, além de tudo isso, que existe uma alta sobreposição entre o conhecimento local, essa taxonomia feita pelos
por esses pescadores, e a taxonomia acadêmica linneana. Analisando essas listas feitas pelos voluntários que participaram da pesquisa, observou-se que a influência do gênero e da idade é importante para o conhecimento ecológico, e também a distância em relação a um centro mais urbano. Então, quanto mais próximo a centros urbanos, menor é o conhecimento da ecologia local. Isso devido aos novos hábitos culturais que são introduzidos devido ao consumo de alimentos processados e uma diminuição nas atividades de subsistência como a pescaria. Então, esse conhecimento está muito ligado à prática diária, essa convivência diária com o ambiente marinho. E se esse conhecimento não é usado com frequência, ele vai sendo perdido ao longo das gerações. Então, quanto mais próximo do centro econômico regional, menos complexo é esse inventário taxonômico feito pelas pessoas, indicando que existe uma perda potencial de conhecimento ecológico acontecendo. Portanto, é possível concluir que essa perda acelerada de biodiversidade ela repercute diretamente nos ecossistemas e no bem-estar humano. Isso, mais especificamente, em regiões onde as pessoas dependem de forma mais direta do ambiente natural para a subsistência. E essa perda desses sistemas de conhecimento local e tradicional se deve a uma mudança de estilo de vida e às transformações dos sistemas de crença local. Isso devido a uma pressão de fatores externos, como a aculturação, enfim. E essa aculturação acontece como resultado da exposição dessas culturas a diferentes economias de mercado e novas redes de informação. E o resultado disso é uma perda desse conhecimento ecológico local e tradicional, enquanto novos conhecimentos estão sendo mais valorizados, que contribui ainda mais para esse processo de perda de conhecimento local sobre a biodiversidade, o que é bastante triste. Bom, essas são as nossas referências. Como eu disse, nós falamos em especial sobre o artigo do Assuani e seus colaboradores, mas também citamos essas outras fontes para algumas outras informações. Então, gente, isso é o que nós tínhamos para falar um pouco sobre etnobiologia. Claro que é apenas uma introdução ao tema, daria para se aprofundar bastante em outros aspectos da etnobiologia, mas o tempo não permite e também não é o propósito do trabalho. Qualquer dúvida, se alguém quiser ler o artigo, quiser fazer mais perguntas sobre o tema, pode nos procurar que a gente pode tentar responder na medida do possível. Espero que vocês realmente tenham gostado e ajude bastante para a formação de vocês. Da minha parte, confesso que não era um tema que eu tinha familiaridade. Eu fui conhecer mais aprofundado fazendo esse trabalho e fiquei muito surpreso e gostei bastante do tema, então aconselho vocês a pesquisarem um pouco mais, porque é um campo do conhecimento muito interessante que pode agregar bastante na nossa formação e muitas vezes é um tema que não é muito debatido em sala de aula e até mesmo durante o curso. Nós utilizamos esse artigo que fala sobre as Ilhas Salomão, que fica a bastante distância daqui do Brasil, né? Mas existem trabalhos aqui no Brasil. Eu lembro de ter visto um vídeo sobre um trabalho de etnobiologia feito em relação à preservação do pirarucu e como que o conhecimento tradicional foi importante para manter criação dessa espécie e um comércio sustentável da pesca desse animal. São trabalhos muito interessantes que só trazem benefícios e preservam esses conhecimentos que são super importantes, né? Então, fica aí a dica para todo mundo tentar pesquisar mais um pouquinho, que é um tema muito importante mesmo.
Durante a pesquisa para o trabalho, eu me deparei com outros artigos interessantes, vídeos muito bons, e quem ficou interessado também pode entrar em contato com a gente, que eu encaminho esses materiais que realmente mostra como que esse conhecimento popular, como que esse respeito que esses povos tradicionais têm pela natureza é super importante na preservação de espécies, na preservação do habitat, nos ecossistemas. Então, recomendo realmente para quem puder e tiver interesse, dar mais uma lida, uma pesquisada sobre esse tema que eu tenho certeza que vocês vão achar bastante interessante.